Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Renda Maior. Eu sou a Ariana Nunes e se chegaram agora ao canal, nós aqui falamos sobre investimentos, finanças pessoais e educação financeira. O meu objetivo é explicar, neste caso, diferentes produtos que existem de investimento de uma forma simples, imparcial e para que possam compreender melhor como funcionam e tomar, obviamente, as vossas próprias decisões financeiras de uma forma informada. Então, antes de começarmos, tenho que informar que este vídeo tem uma parceria paga com a 8Lens. Se utilizarem o link de referência que está na descrição, poderei também receber uma comissão por isso. No entanto, tudo o que partilho neste vídeo reflete a minha própria análise e experiência pessoal. Este conteúdo, obviamente, só tem aqui caráter de fins educativos e não deve ser considerado aconselhamento financeiro nem uma recomendação de investimento. E todos os investimentos envolvem risco, incluindo a possibilidade de perda de capital ou total do capital investido. Assim, durante muitos anos, sempre que se falava de criptomoedas, quase todas as conversas aqui giravam à volta de a Bitcoin vai subir, mas se olharmos para aquilo que realmente acontece nos últimos meses, é evidente que a discussão começou a evoluir. O preço da Bitcoin continua a ser uma parte importante do mercado, mas atualmente os investidores institucionais, os reguladores e até os grandes bancos estão cada vez mais focados noutra questão. De que forma a tecnologia blockchain pode ser utilizada para resolver problemas do mundo real? Ora, basta olhar para um desenvolvimento mais recente. Neste momento, depois de um período de grande volatilidade significativa e de uma forte correção durante este mês, por exemplo, de junho, o mercado das criptomoedas atravessa agora uma fase de consolidação, enquanto os investidores continuam atentos às expectativas relativas, por exemplo, às taxas de juros, às condições económicas, aos desenvolvimentos geopolíticos e até às alterações regulatórias que estão a transformar este setor. Ao mesmo tempo, a Europa entrou aqui plenamente numa nova era regulatória com a implementação da designada MiCA. Muitas plataformas de criptomoedas tiveram de adaptar os seus modelos de negócio, algumas até restringiram determinados serviços para utilizadores europeus, enquanto outras obtiveram as autorizações necessárias para continuar no mercado europeu. Independentemente da opinião de cada pessoa sobre esta regulamentação, uma coisa parece cada vez mais clara. Atualmente, a indústria das criptomoedas está muito focada na transparência, nas infraestruturas e no cumprimento regulatório que, apenas há alguns anos, na minha opinião, obviamente, existe aqui uma outra tendência. Cada vez mais instituições financeiras tradicionais, as empresas tecnológicas e sociedades de investimento estão mesmo a adotar stablecoins e a tokenização de ativos do mundo real. Nos últimos meses, vimos em grandes empresas financeiras anunciarem novos projetos relacionados com stablecoins, mostrando que a concorrência já não acontece também entre as próprias criptomoedas, mas também entre as infraestruturas financeiras que estão a ser construídas sob a tecnologia blockchain. E isto é relevante porque a blockchain está gradualmente a tornar-se muito mais que uma tecnologia utilizada para especulação. Atualmente já é utilizada para pagamentos internacionais, liquidados em poucos minutos, ativos financeiros tokenizados, empréstimos baseados em blockchain, smart contracts que executam automaticamente acordos, até por instituições financeiras que estão a começar a integrar a blockchain nos seus próprios serviços. Isto não significa que os riscos tenham desaparecido, atenção. Até muito pelo contrário, continuamos a falar de uma indústria que evolui rapidamente, onde alguns projetos alcançam um grande sucesso, enquanto outros depois logo falham redondamente ou completamente, por isso. Isto demonstra que a conversa não se resume simplesmente à compra, vou comprar Bitcoin ou vou comprar Ethereum. O ecossistema tornou-se muito mais abrangente e é exatamente aqui que começa o tema do vídeo de hoje. Existe uma área do mercado cripto que muitos investidores ainda conhecem muito pouco. Crowdlending baseado em blockchain. Se acompanham este canal há algum tempo, já sabem que analisei várias plataformas de empréstimo peer-to-peer, até de crowdlending, e a ideia aqui é relativamente simples, para vocês perceberem. Em vez de colocarem o vosso dinheiro numa conta poupança ou comprarem ações de uma empresa cotada em bolsa, estão a financiar empresas através de empréstimos estruturados que pagam juros durante um determinado período. Nós agora estamos a começar a assistir aqui a uma evolução deste conceito através da tecnologia Web3. E é precisamente isso que a 8Lens, para vocês conhecerem, pretende disponibilizar. Ora, a 8Lens apresenta-se como uma plataforma de crowdlending Web3. Então, em vez de depender exclusivamente das infraestruturas financeiras tradicionais, utiliza a blockchain base para se registar e executar grande parte da sua atividade através de smart contracts. Ora, na prática, os investidores podem participar no financiamento de empresas reais utilizando o USDC, que é uma stablecoin indexada ao dólar norte-americano. Pois bem, de acordo com a documentação aqui da plataforma, depois vocês também podem analisar, as oportunidades de empréstimo têm normalmente prazos entre 4 ou 14 meses e cada projeto apresenta as suas próprias condições, incluindo também a sua taxa de juros,
as suas garantias e até a classificação de risco, não é? Isto é importante perceber. Outra coisa importante é fazer aqui uma distinção muito clara, e isto também tem que se lhe diga. Portanto, uma coisa é a tecnologia utilizada, outra coisa completamente diferente é o risco de investimento. A utilização do blockchain não elimina o risco de crédito, não elimina o risco de incumprimento, não elimina o risco cambial e certamente não vai eliminar o risco operacional, ok? A tecnologia pode tornar e vai tornar determinados processos mais transparentes e mais eficientes, mas o risco associado ao negócio subjacente aqui vai continuar a existir. E é por isso que quando, ao longo deste vídeo, vamos analisando, não vamos ver só como é que a plataforma funciona, mas também tudo aquilo que potencialmente poderia correr mal. Outra característica que me chamou a atenção durante a minha pesquisa, e podemos então agora aceder aqui ao meu computador, foi a estrutura não custodial, ou seja, sem custódia de ativos pela plataforma. De uma forma simples, isto significa que os vossos ativos permanecem na vossa carteira digital, portanto aqui eu liguei a minha aqui à Coinbase, e os investidores, neste caso, interagem com a plataforma através dos smart contracts, em vez de depositarem os fundos numa conta centralizada, como acontece em muitos serviços financeiros tradicionais, ok? Isto pode ser a diferença estrutural importante, mas também significa que são totalmente vocês responsáveis pela proteção da vossa carteira, das vossas chaves privadas e da frase de recuperação. Tudo é, digamos assim, controlado por vocês. Também é importante perceber que por trás desta plataforma, de acordo com as informações disponibilizadas, obviamente pela LateLens, a plataforma operada aqui é pela Alpha Systems, LLC, enquanto a McClear AG, que é a empresa aqui, atua como uma Collateral Agent, portanto, gerindo aqui as garantias associadas aos empréstimos. É igualmente importante esclarecer também aqui que a LateLens não possui uma licença europeia ao abrigo do MiCA, nem do enquadramento europeu de crowdfunding, e isto é um aspecto que qualquer potencial utilizador deve ter em consideração ao avaliar este tipo de plataforma, está bem? Então, como é que funciona realmente todo aqui este sistema? Para vocês perceberem como é que funciona aqui, estes são os projetos neste momento também aqui ativos. De onde é que vêm os juros? Porque é que as empresas estão dispostas a pagar este tipo de juros, estas taxas? Como é que são avaliados estes projetos? Qual é o papel das garantias? E, acima de tudo, que riscos assume realmente o investidor quando participa nestes empréstimos? E é exatamente isto que vamos também aqui agora ver na próxima parte do vídeo, onde vamos entrar na plataforma e explorar aqui um bocadinho passo a passo como é que funciona este processo, está bem? Agora, já compreendemos aqui o contexto por trás deste tipo de plataforma, vamos também analisar aquilo que realmente importa, que é como é que funciona o sistema, onde é que estão aqui então estes potenciais retornos que nós vemos aqui. Esta é provavelmente a pergunta mais importante de todo o vídeo, né? Porque sempre que uma plataforma vai anunciar retornos superiores a que normalmente encontramos em depósitos bancários ou em muitas obrigações tradicionais, é natural que surjam perguntas. De onde é que vem este dinheiro, não é? Isto realmente deixa-nos sempre a pensar. De onde é que realmente surge esse dinheiro, não é? Existe então uma atividade empresarial genuína por trás destes pagamentos ou trata-se simplesmente de dinheiro proveniente de novos investidores, não é? São estas as perguntas que temos que fazer a avaliar então este tipo de plataformas. De acordo com as informações disponibilizadas então pela LateLens, o modelo é relativamente simples, ok? Em vez de comprarem um ativo, por exemplo, cotado em bolsa, como uma ação, um ETF, o investidor participa no financiamento de uma empresa específica através de um empréstimo individual. Cada oportunidade de investimento apresentada aqui na plataforma, por exemplo, estas que vocês veem aqui, dos vários países, corresponde a uma empresa real com o seu próprio prazo de empréstimo. Uma taxa de juros que também foi definida para esse empréstimo, classificação de risco, que vocês veem aqui, por exemplo, A, B, B, A, não é? E, claro, aqui também vamos falar, obviamente, das garantias. Com base na documentação aqui também vejo os prazos dos empréstimos, como vocês podem ver, vai baseando então em, como eu disse há pouco, 4 a 14 meses. As taxas de juros, 19 a 25, é assim mesmo, altas, mas estão a serem pagas em USDC. É importante compreender que estas taxas representam apenas condições contratuais de cada empréstimo e não deve ser interpretada como retorno garantido, ok? O efetivo recebimento destes pagamentos, vamos assim dizer, pelos investidores, quando nós recebemos, depende da capacidade de quem pediu este empréstimo para reembolsá-lo no mesmo. Portanto, surge outra pergunta natural, que é porquê é que uma empresa destas aceitaria pagar taxas de juros deste nível? Ora, vocês podem ver aqui mais informações para perceber aqui como é que esta empresa funciona e segundo aqui a plataforma, algumas empresas necessitam de acesso rápido a financiamento para apoiar aqui as operações e podem optar por este tipo de financiamento em vez de aguardarem pelo financiamento bancário tradicional, que acaba sempre por ter muita burocracia, como vocês sabem. Se vocês já pediram um financiamento, vocês vão perceber.
Tal como acontece em qualquer atividade de crédito, né? Os custos de financiamento aqui são mais elevados e refletem frequentemente um nível de risco mais elevado. E por esse motivo, os investidores devem também analisar, ao fazer estes investimentos aqui na plataforma, cada projeto, em vez de se concentrarem apenas na taxa de juros que é anunciada. Simplesmente às vezes só olham para isso e, claro, está totalmente errado. Um dos aspectos que me chamou também logo a atenção foi a quantidade de informação disponível antes de realizar um investimento. Ou seja, vamos aqui, por exemplo, aceder à mineração Bitcoin. É um dos projetos que vocês podem aceder aqui, só para poderem ver como é que é. E aqui vocês têm informações importantes, né? Portanto, para além das coisas que já costumamos ter aqui do financiamento, a taxa de juros, o objetivo, de acordo com estas classificações que também são dadas, que é importante perceber aqui em termos de risco, não é? Portanto, nós se formos aqui ao risco, temos aqui, por exemplo, A. Isto o que é que acontece? De acordo com esta documentação, esta classificação baseia-se em cerca de 40 critérios diferentes de avaliação e apenas uma porcentagem relativamente pequena daquilo que aparece aqui às candidaturas que supostamente são enviadas para ficarem na plataforma. Naturalmente, nada disso vai eliminar este risco de investimento. Nenhum processo de avaliação de crédito consegue eliminar completamente a possibilidade de incumprimento por parte do mutuário. Isto é muito importante, as pessoas têm que saber isto. Vai significar apenas que os projetos passam por um processo de avaliação antes de serem disponibilizados na plataforma. Portanto, aqui vocês veem estas análises que eles fazem, estas classificações. Tal como qualquer investimento que envolva empréstimos, existe um processo de seleção, o que não significa que existe uma garantia de recuperação de capital pelos investidores. Não é? Portanto, como é que alguém começa efetivamente então a utilizar a plataforma? Aqui encontramos diferenças significativas em relação às plataformas tradicionais de investimento. Em vez de abrirem uma conta, depois a plataforma guarda os vossos fundos, vocês passam para lá, os utilizadores ligam aqui a carteira, como eu disse, vocês podem ligar a, por exemplo, blockchain base neste momento sendo a MetaMask ou Coinbase, e desta forma e outras opções, os investimentos são realizados em USDC, é a tal stablecoin indexada ao dólar americano. O investimento aqui é no mínimo de 100 USDC. Os novos investidores também podem começar sem concluir imediatamente a verificação completa da identidade até atingirem um determinado limite acumulado de investimento. E a partir daí, o Know Your Client, não é? O KYC, começa a passar a ser obrigatório. Também vale a pena explicar brevemente o que é o USDC, não é? As pessoas também, neste caso, devem saber o que é que se trata aqui esta stablecoin, não é? Concebida para manter o valor próximo de $1 americano, um USDC, $1 americano. Ao contrário de uma criptomoeda como a Bitcoin ou o Ethereum, o seu objetivo não é a valorização, mas sim manter a estabilidade, sendo também amplamente utilizada como moeda de liquidação dentro deste ecossistema aqui da blockchain. Portanto, o que é que acontece? No entanto, apesar de ter sido concebida para manter a estabilidade relativamente ao dólar, os investidores devem considerar tanto os riscos associados às próprias stablecoins, quem as cria, não é? Como também o risco cambial, caso as suas despesas do dia-a-dia sejam em euros ou outro tipo de moeda. Depois de realizado um investimento, o processo é relativamente simples de compreender. De acordo com a estrutura da plataforma, o capital investido permanece alocado à empresa durante toda a duração do empréstimo. Portanto, vocês escolhem um empréstimo, colocam lá o vosso dinheiro, não é? As vossas cripto, e os pagamentos de juros são geralmente distribuídos de acordo com o calendário de pagamentos do empréstimo. Normalmente é uma base mensal, enquanto o capital inicial depois é reembolsado só no final do prazo que é acordado, o tempo aqui, esta duração que aparece. Esta estrutura, vamos dizer assim, de reembolso é habitualmente conhecida como o bullet loan, em que o capital é devolvido apenas numa maturidade, num prazo. Uma pergunta que eu também ouço: só recebo o meu capital de volta? Onde é que o meu dinheiro está durante esses meses? A resposta é simples neste caso. O capital está a ser utilizado para financiar a empresa durante todo o tempo do empréstimo. Essa é a atividade, digamos assim, do financiamento que gera o tal pagamento do juro previsto contratualmente. No entanto, também é importante recordar que o pagamento de juros e o reembolso do capital vão depender sempre de uma última análise da capacidade destas empresas cumprirem as suas obrigações financeiras. Okay? E existe também aqui outro ponto que, na minha ótica, merece algum destaque, que é também as estruturas das comissões. Okay? Segundo as informações também dadas aqui pela plataforma, os investidores não pagam comissões à plataforma no momento de realizar o investimento. Os únicos custos envolvidos são as taxas de transação da rede blockchain base, que são geralmente relativamente baixas. E caso o investidor decida vender a sua posição antes da maturidade do empréstimo, isto através, por exemplo, aqui do mercado secundário, vocês também têm essa hipótese, aplica-se aqui uma comissão específica a essa transação. Isto vai também proporcionar alguma flexibilidade, isto a quem pretenda sair antecipadamente, mas que não deve ser confundida aqui com liquidez garantida.
A venda antes da maturidade depende sempre da existência de outro investidor que esteja disposto a comprar essa posição. Também considero relevante falar sobre algo relacionado com a tecnologia blockchain. Muitas das transações que ficam registadas publicamente permitem que qualquer pessoa verifique diretamente, através do explorador da blockchain, base todas estas informações. E segundo a plataforma, nos smart contracts também são, neste caso, auditados de forma independente. Portanto, isto é uma tecnologia ou uma auditoria que permite aqui determinados riscos serem reduzidos. De uma forma tecnológica, vamos dizer assim. E esta combinação de financiamento empresarial, infraestrutura blockchain, smart contracts, carteira non-custodial é que vai diferenciar este modelo de muitas plataformas tradicionais de crowdfunding. Portanto, nós aqui não temos nenhuma oferta no mercado, mas se fosse, era aqui que estaria colocada, se existisse. A tecnologia também pode melhorar aqui a eficiência e transparência, mas também o risco de crédito, o risco operacional, o cambial, vão continuar sempre presentes, não é? Portanto, agora vamos falar a seguir neste vídeo sobre estes riscos que eu acho que são importantes na realidade. O que é que pode correr mal? Como é que funciona a execução das garantias? Qual é o papel aqui do Collateral Agent? Os mecanismos de buyback que estão disponíveis em determinados projetos? A ausência de um fundo geral de provisão, os riscos associados, por exemplo, às stablecoins, aos smart contracts, à autocustódia, bem como os enquadramentos regulatórios também aqui da plataforma, que no meu ponto de vista é muito importante também falar, ok? Acho que só depois de compreendermos os pontos fortes e os riscos é que podemos formar uma opinião equilibrada sobre qualquer tipo de investimento. E, independentemente da tecnologia por trás da plataforma ou das funcionalidades que disponibiliza, nenhum investimento deve ser avaliado apenas com base nos potenciais retornos, ok? E por isso vamos ter que analisar isto de uma forma bastante cuidadosa. O primeiro risco que acho que devemos falar aqui, portanto, se quisermos olhar para isto com outros olhos, é o incumprimento do mutuário, de quem pede o financiamento deste tipo de empresas que estão aqui. Como já vimos, esta plataforma baseia-se no empréstimo a dinheiro a empresas, né? Portanto, neste caso, nós fazemos o financiamento. Isto significa que existe sempre a possibilidade deles não conseguirem cumprir as suas obrigações financeiras. E se isto acontecer, os investidores podem sofrer uma perda parcial ou até mesmo total do capital que lá puseram. E é muito importante compreender que isto não é um depósito bancário. Não existe aqui um sistema de garantia de depósitos, nem pagamentos de juros, nem reembolso do capital estarão garantidos, ok? Em última análise, vamos dizer assim, vai sempre depender da capacidade do mutuário para reembolsar o empréstimo. E na minha opinião, esta mensagem aqui é mais importante, ou uma das mais importantes. A 8Lens, através da plataforma, procura reduzir um pouco também este risco através de vários mecanismos. Ora, cada empréstimo é suportado por garantias, como a MacLear, que ajuda também aqui, ou que vai atuar como Collateral Agent, sendo responsável pela gestão dessas garantias. Se o mutuário aqui permanecer em incumprimento durante um período prolongado, a MacLear poderá iniciar o processo legal de recuperação e execução destas garantias, procurando, obviamente, recuperar o máximo de valor possível para os investidores. No entanto, é essencial compreender que ter garantias não assegura a recuperação total, não é? O processo de execução pode desenvolver-se durante vários meses, depender também da natureza dos ativos que estão aqui envolvidos, e os investidores podem recuperar menos até do que o montante inicialmente previsto. Portanto, devem ter atenção a isso. As garantias devem ser possíveis de se poder olhar para elas como algo importante, mas serem encaradas como um mecanismo de mitigação de risco e não como seguro. Okay? Outra funcionalidade que vale a pena aqui também explorar é o buyback, né? A recompra de determinados projetos. Sempre que um projeto inclui esta funcionalidade, vocês veem em cada um deles muitas vezes, está lá especificamente a dizer, segundo a documentação, nestas situações específicas de incumprimento prolongado do mutuário, um parceiro elegível pode recomprar a posição do investidor, permitindo a recuperação do capital nos termos definidos que esse projeto tem. No entanto, esta funcionalidade não está disponível em todas as oportunidades de investimento e nunca deve ser interpretada como uma garantia geral da plataforma. Neste caso, é importante dizer que os investidores devem sempre verificar se o projeto específico tem ou não o buyback antes de tomarem qualquer decisão. Também é importante perceber. Outro ponto também aqui importante de perceber é que diferentes plataformas de empréstimo adotam abordagens distintas. De acordo com informações atualmente disponíveis, a 8Lens, ou 8Lens, assim é que é, não opera um Provision Fund, que é um fundo de previsão, que compensa automaticamente os investidores em caso de incumprimento. Em vez disso, baseia-se principalmente nas garantias associadas a cada empréstimo individual e, quando aplicável, a tal funcionalidade de buyback, ok?
A liquidez é outro risco que por vezes é ignorado. Embora a plataforma disponibilize um mercado secundário onde os investidores podem tentar vender as suas posições antes do empréstimo atingir a maturidade, não existe qualquer garantia que outro investidor esteja disposto a comprar essa posição. Portanto, se precisarem do dinheiro antes do final do prazo acordado, poderão ter que esperar até surgir um comprador. Por esse motivo, os investimentos desta natureza devem ser, no modo geral, realizados com capital que não seja necessário para despesas de curto prazo. O risco cambial também é outro fator, vamos ter que falar sobre ele. Neste caso, os investimentos e os pagamentos de juros são realizados em USDC, que está indexado ao dólar norte-americano. Se vocês estiverem na Europa, nomeadamente em Portugal, obviamente as vossas despesas diárias são em euros, o valor recebido poderá ser afetado pelas oscilações da taxa de câmbio, o par euro-dólar, ok? Dependendo então aqui também do momento em que vão converter os SDC novamente para euros, as variações cambiais podem beneficiar ou até reduzir o retorno depois global. E uma vez que se trata de uma plataforma baseada em blockchain, também existem alguns riscos tecnológicos. Apesar dos smart contracts serem sido auditados de uma forma independente, uma auditoria reduz os riscos, mas não consegue eliminá-los totalmente. Os investidores são também inteiramente responsáveis por proteger as próprias chaves privadas, carteiras digitais e até as frases de recuperação. Ao contrário de uma conta bancária tradicional, se perderem o acesso às credenciais da carteira, normalmente não existe uma autoridade central capaz de restaurar o acesso a estes ativos. E é igualmente também importante esclarecer o enquadramento regulatório desta plataforma. Como referi anteriormente, neste caso, a Itlands não possui aqui uma licença ao abrigo do MiCA nem do regulamento de crowdfunding. Portanto, a plataforma em si é operada pela Alpha Systems, enquanto a MyClear apenas desempenha a função de collateral agent. Okay? Vamos não confundir aqui conceitos diferentes. O facto de USDC ser uma stablecoin compatível com o MiCA não significa que a própria plataforma esteja também licenciada ao abrigo do MiCA, ok? São questões completamente distintas que não devem ser interpretadas como sendo a mesma coisa. Depois, vamos analisar aqui também como é que funciona a plataforma e os riscos envolvidos, onde colocariam também aqui uma solução deste género numa perspectiva também mais educativa. Na minha opinião, e isto não deve ser interpretado como uma recomendação de investimento, vamos aqui falar, estamos perante uma categoria de investimento diferente de ações, ETFs, obrigações, depósitos bancários, e cada classe de ativos possui características próprias, fontes de retorno, horizontes temporais e, nomeadamente, de investimento e até perfis de riscos distintos. É precisamente por isso que eu considero importante que cada investidor compreenda individualmente cada tipo de investimento antes de tomar qualquer decisão financeira. Provavelmente também repararam que ao longo deste vídeo não vos disse se devem investir ou não nesta plataforma. Também não disse que é melhor ou pior que qualquer outro investimento. O meu objetivo aqui foi simplesmente explicar como é que funciona, destacar as principais características e abordar os riscos associados para que cada pessoa possa realizar a sua própria avaliação de uma forma independente. Se quiserem saber mais sobre a Itlands, encontram o link na descrição deste vídeo, juntamente com informações aqui adicionais sobre os projetos atualmente disponíveis e toda a documentação legal que é relevante. Se decidirem explorar a plataforma, recomendo primeiro que procurem compreender como é que funciona, analisem cuidadosamente a documentação e avaliem cada projeto individualmente antes de tomarem qualquer decisão de investimento. De acordo com as informações atualmente disponibilizadas pela plataforma, existe também uma oferta promocional disponível para novos utilizadores elegíveis que realizem um primeiro investimento qualificado através do link aqui de referência que está na descrição. No entanto, não considero que qualquer bónus ou promoção deva ser um motivo para escolher uma plataforma de investimento. Como sabem, o mais importante é sempre compreender plenamente como é que funciona a plataforma, reconhecer os riscos envolvidos e só depois avaliar se é adequado ou não à vossa situação financeira e à vossa tolerância ao risco. Espero que este vídeo vos tenha ajudado, obviamente, a compreender melhor este segmento que está em crescimento, nomeadamente aqui estas plataformas de criptomoedas, o peer-to-peer, este ecossistema do Web3, assim que é, de forma como é que a tecnologia blockchain está cada vez a ser mais utilizada, não apenas só para criptomoedas, mas também para financiar, por exemplo, empresas reais. E tal como acontece com a inovação financeira que vai aparecendo, surgem novas possibilidades, com certeza, mas também devem conhecer os riscos que nunca devem ser ignorados. Se gostaram deste vídeo, eu vou pedir, por favor, que deixem ficar o vosso gosto para ajudar aqui o projeto. Quanto a mim, já sabem, encontro-vos no próximo vídeo.